Nós que vamos ficar aqui dentro, vamos meditar em um trecho da palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7, Hebreus 3, do 7 ao 13, Hebreus 3, do 7 ao 13. Você que está em casa acompanhando, nós temos esse tempo em que o Senhor vai falar conosco. Até agora nós oramos, nós cantamos, nós adoramos o Senhor, mas agora nós nos prostramos para que o Senhor fale conosco. Então, o apresentador está aí? Eu não peguei ele. Ou então pode ir mexendo aí, então, para mim, pode, não tem problema não. Hebreus 7, por favor. Obrigado. Muito bem. O autor da carta aos Hebreus, ele está falando sobre a superioridade de Cristo. O quanto que Cristo é superior. E nesse caso, aqui no contexto do texto que nós vamos ler, ele está falando da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Moisés foi o grande legislador, foi o homem que Deus usou para formar um povo, para dar forma, para dar forma à nação de Israel. Dar leis, dar normas, né? Assim, para diferenciar o povo judeu dos egípcios e também de todos os demais povos. Foi usado Moisés. Então, ele que meio que construiu a casa de Deus no Antigo Testamento. Vem Jesus e faz o mesmo, agora ampliando a casa, né? Ampliando os limites da tenda de Deus. E o autor de Hebreus está falando sobre a superioridade, como Cristo é superior a Moisés. E aí ele faz a lembrança de um episódio que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, quando eles estavam ali ganhando a sua identidade de povo, né, tendo saído do Egito. Nós nos referimos a esse episódio em uma mensagem que fizemos há 2 semanas, chamado Massá e Meribá. Não sei se você estava aqui, né? É difícil de lembrar, né? Mas ele faz essa referência. Por quê? Porque, como nós dissemos há 2 semanas, esse evento na história do povo de Israel, o que aconteceu em Massá e Meribá, o tempo em que o povo provocou e tentou o Senhor, ele ele marcou a história do povo de Israel. E aquilo ali, esse evento foi a causa do povo ter ficado 40 anos no deserto. Não era para ficar tanto tempo no deserto. Deus provou o seu povo naquele momento, quando o seu povo provocou o Senhor. E nenhum dos israelitas, ou melhor dizendo, apenas 2 israelitas, que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, entraram na Terra Prometida. E a causa foi esse episódio. Então, o autor de Hebreus está pensando assim: gente, se com Moisés, que era inferior, houve uma disciplina tão rigorosa com o seu povo, que provocou, que teve o coração duro, nós, que nos achegamos a uma casa muito maior, a casa dirigida por Cristo, devemos ainda ter mais temor, para não sermos disciplinados, como o povo de Israel foi disciplinado no deserto. Então o texto vai dizer assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. E aí o autor aos Hebreus aplica para a sua geração essas palavras: meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês, tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo.
Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animemos uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos e a falar com Deus. Peça ao Senhor, fala, Senhor, fala comigo esta noite. Não queira apenas ouvir as reflexões que nós faremos. Peça ao Senhor que fale contigo. Pai, eis-nos aqui como filhos, como ovelhas, ó Deus, que precisam de direção do Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua palavra e rogamos, ó Deus, pela iluminação do Espírito Santo, que nos leva a compreender o que o Senhor quer de nós e gera em nós a energia necessária para seguirmos a direção que hoje o Senhor nos aponta. Nós clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa semana, um episódio que aconteceu e foi muito falado na mídia, foi esta operação repatriação. Né? Vocês viram aí, saiu na mídia, não sei se saiu na televisão, aí, nas mídias sociais, falou-se bastante sobre isso, né? Que é a operação do Ministério de Defesa, que foi buscar os brasileiros que estavam na Ucrânia, né? Uma vez que o país está em guerra, e eles foram buscar os que estavam na Ucrânia. Eu não sei você, mas eu acho injusto isso aí. Você acha injusto também, não? Porque olha só, a pessoa estava aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, estava aqui no Brasil, aí começa a falar mal do Brasil, porque aqui tem muita violência, porque aqui o governo não presta, porque aqui eu não consigo ganhar dinheiro, porque não sei o quê, aí vai para a Ucrânia, trabalhar na Ucrânia. Acho que vai ganhar dinheiro lá, não sei o quê, aí pá, dá uma guerra lá, e quem tem que trazer eles de volta? Nós aqui, que estamos ralando, que estamos pagando impostos, e pasmem vocês, até cachorro e gato eles trouxeram. Tá de brincadeira, né? É claro que eu só estou provocando, né, os irmãos e irmãs. Apesar de ser um custo, e não é barato, né, o custo dessa operação repatriação, mas ela era necessária. Né? Junto com estes 47 brasileiros que vieram também vários ucranianos que acabam tendo laços de família com os brasileiros que moravam lá, né? E vieram também lá os pets, né? Nenhum pet ficou para trás, vieram os pets, né? Temos uma veterinária, temos 2 veterinários aqui no nosso ambiente, né? Nós não podemos falar mal dos pets de maneira nenhuma, né? Mas eu achei interessante isso, porque foi destaque, pelo menos onde eu me informo, foi destaque o fato de ter trazido os pets. Porque quando teve a operação repatriação da China, no Covid, quando o Covid pegou geral lá na China, também foi enviado um avião lá para a China, né, para trazer os brasileiros que estavam lá na China, porque ficava perigoso, né? Espalhou outros o Covid para cá, né? Trouxe para cá os brasileiros, mas não, nessa ocasião não trouxeram os pets, foi só as pessoas que vieram. Né? Então, nessa repatriação que foi feito, ganhou destaque aí o fato de ter trazido os pets, os cachorrinhos, os animais, né? Que para alguns parece desnecessário. As pessoas, tudo bem, né? Mas os cachorros podiam ficar lá, né? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que foi repatriada, animadíssima com o tratamento que receberam, né? Vieram num avião enorme, escoltado, enfim, todo o cuidado necessário foi feito para essa operação repatriação. De uma certa maneira, nós estamos também nesse período, nós estamos também em uma operação repatriação. Nós também, que estamos em Cristo, que ainda estamos nesse mundo, estamos numa viagem de volta para a nossa pátria, porque a nossa pátria não é aqui. Amém? A nossa pátria não é aqui. Nós fomos resgatados do reino das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, mas ainda nós não chegamos no nosso destino final.
É como se nós estivéssemos no KC-390, né? Que é o avião que foi buscar as pessoas lá na Ucrânia, e nós estamos de volta, não estamos mais na Ucrânia, não estamos mais no pecado, estamos a caminho da nossa pátria, para reencontrarmos com o nosso Pai, com o nosso Senhor. A pergunta, que é o que deu nome a esta mensagem, é: o que é necessário? O que é necessário nessa viagem de volta? Porque é daí que vem o tema, o título da mensagem, nécessaire, que é uma palavra francesa para esse objeto aí, né, que acho que quase todos aqui temos uma nécessaire, né? Você tem uma nécessaire? O que é nécessaire? A origem dessa palavra francesa é latina, necessários, aquilo que é imprescindível, aquilo que você não pode deixar para trás, aquilo que você tem que levar a todo custo. O que é necessário você colocar na sua nécessaire quando você faz uma viagem? Escova de dente, né? Escova de dente, né? Escova de cabelo. Alguns podem dispensar, né? No caso do Jardim, né? Tudo bem, mas sabonete no hotel tem, né? No hotel tem, né? Mas às vezes você gosta de usar o seu sabonete, né? Não é todo hotel que tem Dove, né? Então, pode ser que você queira levar o Dove, né? Presto barba, né? Para quem tem barba. Ou então para rapar a perna, né? Sei lá. O que é necessário? O que é necessário? Porque o apelo do autor da carta aos Hebreus é assim, irmãos, nós conhecemos o que aconteceu com o povo de Deus quando estava no deserto, quando eles saíram da escravidão do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Nós percebemos que eles tiveram um coração duro, incrédulo. Nós que agora estamos nesse mesmo trajeto, nós saímos da escravidão do pecado, estamos rumo à Canaã celestial, nós não podemos correr o mesmo perigo, o mesmo erro. Aí a pergunta é: o que é necessário para essa viagem de repatriação na qual nós estamos? O que é necessário, o que é indispensável ao cristão? E com base no texto, nós podemos apontar aqui pelo menos 3 coisas que não pode faltar para a gente. Primeiro, é reconciliação. O autor vai dizer assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. No Antigo Testamento tem uma história na família de Davi. Aminon, o filho de Davi, abusa da sua irmã Tamar. Tamar, que era irmã de Absalão também, né? Era irmã de Aminon, mas irmã só de pai, né? Não era irmã de mãe e pai. Mas era irmã de Absalão. E Absalão fica revoltado com esse abuso que Aminon fez com Tamar. E Absalão chama Aminon para fazer um passeio no parque e mata o Aminon. Davi fica irado e exila Absalão. E Absalão fica exilado por 2 anos. Até que Joabe faz uma estratégia, né? O Joabe, que era um comandante do exército de Davi, faz uma estratégia e dá um jeito de repatriar Absalão. Absalão volta a morar em Jerusalém, mas fica ali mais 2 anos sem conversar com o pai. Queria dizer uma coisa para você. Termos a anulação da nossa condenação não é o mesmo que reconciliação. Absalão teve a sua condenação anulada, mas ele não voltou a ter intimidade com o pai. Nos escapa essa percepção quando nós pensamos que pedir perdão a Deus é necessário para nós nos livrarmos da condenação. Não, não é necessário. Você já está perdoado em Cristo, você já está perdoado, você está redimido de todos os teus pecados. De quais? Todos. Do presente, do passado e do futuro. E se eu morrer, pastor, sem pedir perdão por um pecado, vai para o céu. Não merece, como nenhum de nós merecemos.
mas vai para o céu. Então por que eu peço perdão? Para eu me reconciliar com o Pai. Porque o texto vai dizer assim: tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar de Deus. Sabe, esse afastamento é muito comum na vida do crente. Era muito mais comum, acontecia muito mais vezes quando eu era mais novo, de cometer pecados e não ter coragem de pedir perdão para Deus, logo depois de cometido o pecado, porque eu achava que tinha que deixar esfriar, sabe? É igual quando você briga com a mulher. Você briga com a mulher, você fica uma semana sem conversar com ela, né? Esperando acalmar para depois você chegar, né, que nem mineiro, né, chegar pelas beiradas assim, né, até reconciliar de fato. Às vezes a gente se relaciona assim com Deus. Porque o afastamento de Deus, ele não é imediato. Nós não rompemos de uma vez só. Ele vai sendo paulatino, vai sendo pouco a pouco. O que é necessário nessa viagem de volta? Reconciliação. Lembre, guarde no seu coração, reconciliação é muito mais do que a anulação da condenação. Estar reconciliado com Deus não é apenas estar livre da condenação do inferno. Estar reconciliado com Deus é sentir-se amado por esse Deus, como nós cantamos aqui, que é tão impressionante o seu amor, que faz tudo necessário para nos reconciliar com Ele. Você é daquelas pessoas que se sente indigna de ser amada por Deus? Às vezes a gente diz: Senhor, né? Se pergunta às vezes até para crente. Esses dias eu perguntei para uns pedreiros que estavam aqui trabalhando, se você morrer agora, você vai para o céu ou vai para o inferno? Né? Você pergunta para muito crente isso aí. Eu não sei se estou preparado. Como assim não sabe se você está preparado? E o pior não é apenas esse conhecimento, é o sentimento que nos assombra, que nos adoece, que nos faz ficar sentindo-se igual aquele filho, o irmão do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, mas não se sentia amado pelo pai como um filho. Ele se sentia apenas um empregado que tinha que provar para o pai que ele merecia um cabrito para fazer uma festa com seus amigos. Reconciliação. Nessa jornada rumo ao céu, é indispensável que você aprenda a se relacionar com Deus, com base na sua graça. Sabe por que Deus te ama? Não é porque você é bom, não é porque você tem evitado os maiores pecados, é porque Ele quis te amar. Nós pecamos pecados recorrentes muitas e muitas vezes. Tem gente que fala assim: eu não tenho cara de pau de pedir perdão. Já é a 100ª vez que eu faço esse pecado no mesmo dia. Você pede perdão, não para ter anulação da condenação. Já foi anulado. Todo o escrito de dívida que era contra nós já foi pregado na cruz. Eu peço perdão, para não haver nenhum conflito, nenhuma dificuldade, nenhum afastamento, nenhum distanciamento entre mim e Deus. Senhor, o Senhor sabe, eu sou um pecador miserável e eu quero estar na Tua presença. Não quero que nada atrapalhe o meu relacionamento contigo. E eu confesso diante do Senhor isso que eu acabei de fazer, Senhor. Tem misericórdia de mim e dá-me a graça de andar na Tua presença com alegria e com leveza e não debaixo de condenação, sentindo-se a pessoa mais miserável. Porque o pecado recorrente nos faz gritar como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: graças a Deus por Cristo Jesus. Segunda coisa que nós... eu tinha anotado aqui. O que gera o afastamento de Deus? Por que nós começamos a nos afastar de Deus? Por que nós começamos a nos distanciar do Pai e já não sentimos muito a voz do Pai falando conosco, o seu amor? Coloquei 3 coisas aqui, mas tem mais. A primeira delas é o descontentamento. Sabe o descontentamento? Descontentamento quando você não encontra muitos motivos para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Descontentamento.
Senhor, eu queria um namorado mais bonito, mas o Senhor me deu esse careca. Senhor, eu queria, né? Senhor, eu... Sabe, descontente. O povo de Israel, dos povos de Israel estava lá, descontente. Libertos, mas no deserto. Libertos da escravidão, mas no deserto. Mas estavam descontentes. Né? O outro é a incredulidade. É a incredulidade, é a falta de fé, a falta de capacidade de crer, de confiar que Deus vai suprir o que é necessário. É difícil. Sabe, porque quando você não acredita que Deus vai fazer o que Ele prometeu, a gente começa a se afastar, porque a gente começa a buscar em outros meios o suprimento das nossas necessidades. E uma outra coisa que gera o afastamento é o orgulho. É o orgulho que está dentro do nosso coração. É o orgulho que nos faz sentir, nos faz achar que nós temos que ter uma justiça que nos faça ser aceitáveis diante de Deus. Eu não acho justo. Eu já prometi para Deus que eu não ia cometer esse mesmo pecado. Já prometi. Até fiz uma promessa, falei para Ele que se eu cometesse o mesmo pecado, Ele podia eu ficar cego, mas Ele não fez eu ficar cego. Porque crente faz essas besteiras, né? Crente, gente, misericórdia, né? Quanto mais consagrado, né? Essa manhã eu ouvi um pastor falar aí que ele faz... Deixa para lá, né? Vocês têm que vir na escola dominical. A aula hoje foi muito boa, gente. Foi bênção, né? Foi bênção a aula. Nós ficamos cheios de orgulho. Orgulho. Temos dificuldade de aceitar que Deus nos ama sem nós merecermos. Gostaríamos de merecer. Sabe? Gostaríamos de merecer. Gostaria de fazer as coisas para eu falar assim, você está 10. Orgulho. Às vezes nos impede de andarmos com Deus em reconciliação. Vamos banir das nossas vidas. Seja o descontentamento, a incredulidade ou o orgulho que nos atrapalha de andarmos reconciliados com Deus. Nós já estamos reconciliados. Romanos 5, se eu não me engano, Romanos 5:1. Agora, pois, reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, nós já estamos reconciliados. Legalmente, sim, mas muitas vezes na prática não nos sentimos assim. Nos sentimos debaixo de condenação ou alguém que tem que provar para Deus que merece o seu amor e as suas bênçãos. O que é mais necessário nessa viagem de repatriação para não acontecer com que nós venhamos a ter um coração duro que acabe nos levando a se afastar de Deus, um coração mau e descrente? Discernimento. Discernimento. Porque o texto diz assim, pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, enquanto esse hoje se aplicar a nós, hoje é o tempo oportuno, hoje é o tempo presente, hoje é o agora, nem sempre haverá um hoje. Você pode morrer e o hoje passou. Ou então Deus pode pôr um limite. Eu não sei qual é o limite que Deus vai pôr, mas Deus pode pôr um limite. Ele dá um tempo para o arrependimento. Não arrependeu? Agora acabou o tempo oportuno. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, quando ele está chegando para enfrentar ali o seu sofrimento, a sua crucificação, ele chora, ele está descendo um monte, e ele vê Jerusalém e ele chora. O texto diz assim, lá em Lucas capítulo 19, 41, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Discernimento. Discernimento é o contrário de procrastinação. Sabe? Às vezes a gente acha que as oportunidades nunca vão acabar. Nós estudamos aqui há um tempo atrás um livrinho chamado Habitudes, que falava que as oportunidades são carecas. Ou você pega ela quando ela passa,
Se você deixar passar, ela não tem um rabinho de cavalo para você pegar. Não tem, ela é careca. Né? Ou você pega ela de frente, ou então você perdeu. Discernimento, para percebermos o tempo, para percebermos o hoje. Sabe o que gera esse discernimento? O que gera esse discernimento que é tão necessário, que é indispensável para a nossa jornada bem-sucedida? Primeiro, não deixar para depois. Pare de procrastinar. Sabe, às vezes a gente fala assim, depois eu conserto isso. Sabe, quantas vezes, como eu falei ainda há pouco, quantas vezes eu deixei para depois o pedir perdão, o buscar a reconciliação, quantas vezes? Depois eu oro, estou com vergonha agora do Senhor. Depois eu oro, não tem tanta cara de pau assim. Depois, vai deixando para depois. Vai deixando para depois o enfrentar, o colocar fim nesse erro, nesse pecado que pode levar o meu coração a se endurecer e levar-me a afastar de Deus. O que embota o nosso discernimento é esta mania tão prejudicial de procrastinar. O que gera o discernimento é não deixar para depois, é sermos ágeis, é refletir no ordinário. Porque Deus está falando conosco o tempo todo, em coisas ordinárias. Pare para ver, pare para pensar. Outro dia nós falamos aqui numa mensagem sobre os depósitos benditos, onde nós guardamos no coração as coisas que Deus está fazendo. Nós não entendemos por quê, não entendemos qual a necessidade, mas você vai guardando no coração. Coisas ordinárias, coisas que acontecem no dia a dia, parecem naturais, parecem coincidências. Na vida do cristão não tem coincidência. Na vida do cristão é Deus que está ordenando as coisas boas e aquelas que nos parecem ruins. Ele está ordenando. Nós precisamos de refletir, perguntar, Senhor, o Senhor quer me falar algo através do que está acontecendo agora, desse episódio? O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me ensinar? Refletir, parar para pensar sobre isso. Porque às vezes Deus está discernindo. É o tempo de hoje. E nós não paramos para refletir. Vai ficando, vai passando, vai deixando para depois as coisas. E em terceiro lugar, o que gera discernimento é confiar na soberania de Deus. O Deus soberano governa a sua vida. Mas eu creio no Deus soberano. Então eu vou discernindo que Deus está agindo nas coisas que me parecem corretas, que me parecem sensatas, que parecem que é a ordenação dEle, e que Ele está agindo nas coisas que às vezes não parecem. Como é que Deus está fazendo uma coisa boa nesse negócio? Como é que Deus está fazendo uma coisa boa? Eu não sei, mas eu confio na soberania de Deus. Isso gera discernimento em nossas vidas. Há um tempo de hoje para fazermos bem, de maneira bem-sucedida, essa viagem de repatriação na qual nós estamos. Nós precisamos de discernir o hoje, o tempo de hoje que nós somos chamados a tomar decisão. É hoje, não é depois. É hoje, é agora. Uma terceira e última coisa, que é necessário, é indispensável, nesse processo de repatriação, nessa viagem que tem que estar na tua necessaire, é a aproximação. Porque o texto vai dizer assim, pelo contrário, enquanto esse hoje, de que fala a Escritura Sagrada, se aplicar a nós, animemos uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Animemos uns aos outros. Nós precisamos de aproximação uns dos outros. Aproximação é, por exemplo, participar do Move. Os adolescentes estão se aproximando uns dos outros. A aproximação é não deixar de frequentar a escola dominical, não deixar de frequentar os cultos. A aproximação, por exemplo, é se envolver numa célula. Você se aproxima. Porque como é que você vai animar outra pessoa, ou como você vai ser animado por outra pessoa, se você não consegue se aproximar? Sabe o que é impressionante? Primeira coisa que Deus percebeu que não era boa no mundo. Deus criou o céu, viu que era bom.
Deus criou os peixes, viu que era bom. Deus criou as alface, viu que era bom. Giló, viu que era muito bom. Qual a primeira coisa que Deus falou assim, não é bom? Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. É impressionante isso. É impressionante isso, porque Deus está dizendo assim, nem eu supro as necessidades que o homem tem em comunhão plena comigo. O homem precisa também de outro homem ou de outra pessoa, a sua semelhança, para que ele seja pleno. É indispensável, portanto, que na necessaire da nossa vida, nós tenhamos proximidade com outras pessoas. É indispensável. Não tem vida cristã solitária, não vitoriosa, não abençoada e abençoadora. Não existe esse negócio de viver, viva a minha fé sozinho do meu jeito. Não. O texto diz, animemos uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Ora, para termos aproximação que chega ao nível de termos liberdade de animar um ao outro, de exortar, porque animar aqui não é só, que bom, parabéns. Não, às vezes é exortar. Cara, continua firme, dê passos seguros nessa direção, vá em frente. Achei interessante, outro dia uma pessoa comentou em um dos cultos, ela comentou, sigam nesse caminho. Uma pessoa que não faz parte do nosso oikos, do grupo de pessoas com o qual nós nos relacionamos. Vocês estão na direção certa, siga à frente. Achei interessante o comentário dele, né? É um comentário que anima, que fortalece. Para nós criarmos ambientes, relacionamentos, onde nós podemos animar uns aos outros, nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu queria sugerir 3 deles. Primeiro deles, tenha limites. É preciso ter limite. Porque quando você desenvolve uma amizade espiritual, isso não quer dizer que a pessoa tem que concordar com tudo com você. Acontece muito em igreja, né? Nossa igreja, por exemplo, que nós temos diretorias, né? Conselho, junta diaconal. Aí então a diretoria, as pessoas são amigas. Aí na hora de votar, vota contrário, um amigo vota contrário ao outro. Ora, é natural. Isso pode acontecer, isso faz parte do limite. Nós somos amigos para a vida, mas nós temos que concordar em tudo. Há alguns limites que nós temos que aprender a respeitar. Você pode pensar diferente de mim, pode discordar de mim. Roupa diferente, gosto de música diferente. Precisamos aprender a ter limites. Porque muitas amizades, muitos relacionamentos são estragados por conta das expectativas erradas, expectativas demais dos nossos relacionamentos. Se você é meu amigo, eu esperava que você fosse inimigo dos meus inimigos também. Tem aquela pessoa que eu não gosto e eu vi você conversando com ela. Então não vou mais ser teu amigo, então. Aprenda a ter limites. Eu tenho relacionamentos de intimidade em que eu posso animar ou em que eu sou animado, mas eu sei que tem limites também. E não cabe aqui nesse momento definir quais são os limites. Para cada pessoa vai ter os seus próprios limites. Tenha propósito. Porque uma aproximação sem propósito pode virar apenas uma conversa fiada para boi dormir. Como diz o Moisés, flácidas falácidas para acalentar bovinos. Não serve para nada. Nós somos amigos. São amigos, mas os dois estão se tornando melhor, um está melhorando o outro. Como o reverendo Wando citou aqui nessa manhã, né? O ferro afia o ferro, Provérbios 27, 17. O ferro afia o ferro. Quando você pega uma chaira para afiar uma faca, você tem um propósito. Eu vou aproximar a faca da chaira com o propósito de afinar a faca, de afiar a faca. Não é apenas para ficar ali pertinho. Não é apenas para descansar junto. É para melhorar um ao outro. Por que eu sou seu amigo? Porque eu quero te melhorar.
Por que sou seu amigo? Porque eu quero ser melhorado por você, eu quero ser exortado, eu quero ser animado, eu quero ser fortalecido por você. Tenha propósito. É lógico que não é todo o tempo que você tem que ficar pilhado nesse negócio. Pilhado em, estou corrigindo você, eu quero ser corrigido. Não, tem hora para jogar a conversa fora, para falar do Corinthians, para falar de política, para falar das mulheres, para falar da construção, de outras coisas que não tem nada a ver. Mas tem um propósito. Tenha propósito. Eu quero me tornar amigo dessa pessoa. Por quê? Porque eu estou percebendo que ela está se afastando de Deus. Eu estou percebendo que ela começou a caminhada, foi liberta, mas nessa jornada ela está se afastando de Deus. Vejo que o seu coração está sempre descontente, ela está sempre reclamando. Vejo que lhe falta fé para confiar no Senhor, que o Senhor vai prover tudo aquilo que ela necessita. Eu vou me aproximar dessa pessoa. Eu tenho um propósito. Eu quero animá-la, quero fortalecê-la na sua fé. Terceiro cuidado que nós temos que ter é ter disposição para perdoar. Vou repetir a frase do pastor preferido do Guilherme, né? Pastor Ed René. Ele diz assim: construa os seus relacionamentos baseados no perdão e não na pseudo-perfeição. Não existe perfeição. Saiba que você vai criar uma amizade espiritual. Você vai ser ferido por essa pessoa, ou você vai ferir essa pessoa em algum momento. Esteja disposto a perdoar. Se você casar, você vai ser ferido por essa pessoa, ou vai feri-la em algum momento. Esteja disposto, disposta a perdoar. Se você entrar numa empresa, a fazer uma sociedade com o seu melhor amigo, saiba que em algum momento você vai decepcioná-lo, ou ele vai decepcionar você. Esteja disposto a perdoar. Aproximação com outras pessoas. Devemos ter em mente essa disposição. Eu sei que eu vou perdoar. Preste atenção em um perdão que é um pouco mais profundo. Porque uma coisa é perdoar o outro porque o outro faz alguma coisa que não nos agrada. Outra coisa é perdoar o outro porque ele é de um jeito que muitas vezes não nos agrada. Sabe, porque tem gente, não é que ele faz erros constantes contra você. O jeito dele eu acho estranho, não acho muito agradável. Eu não tenho que mudar o outro. Eu perdoo ele e eu continuo caminhando junto com ele, na medida do possível. Eu te perdoo por você ser assim, por você pensar assim, por você falar assim, por você agir desse jeito. E eu te libero para ser quem Deus te chamou para ser. Quando você precisar de mim, pode contar que eu vou te animar, que eu vou te exortar, que eu vou te fortalecer. Aproximação. Queria encerrar, antes de fazer um desafio ao nosso coração, com a leitura deste hino, bem antigo, né? A mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde eu vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Serviço para fazer o quê? É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Nós não somos deste mundo, nós não somos este país não é a nossa pátria final, é temporal, temporária, melhor dizendo. Nossa pátria final é os céus. Estamos aqui por enquanto, com um propósito, de ajudar outras pessoas a se reconciliar com Deus, para que nenhum de nós tenha um coração mau e descrente, que nos leve a se afastar do Senhor, como aconteceu com os nossos irmãos e irmãs de Israel no deserto, se afastaram do Senhor. Muitos saíram, 603 mil pessoas e uns quebradinhos, saíram do Egito. Nenhum desses 603 mil chegaram lá, senão Josué
e Calebe apenas. Todos morreram no deserto, porque tiveram um coração mau e descrente. Que nenhum de nós tenha um coração mau e descrente. Agora eu quero fazer um desafio para você. Quero te convidar a orar nesta hora e pedir ao Senhor para te mostrar alguém a quem você vai animar essa semana. E em que área? Talvez é animar a pessoa a orar. Talvez é animar a pessoa a voltar para as reuniões da igreja. Talvez é animar a pessoa a começar um plano de leitura junto com você. Você vai animar alguém. Você tem algum amigo, alguma pessoa que conhece a Cristo, mas está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, está se afastando, está com o seu coração descontente, está reclamando o tempo todo, não acredita mais que Deus vai suprir as suas necessidades. Eu te convido nesta noite a pedir a Deus graça, para que nessa semana, antes do domingo que vem, você dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Seja pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, pode ser um áudio, pode ser uma mensagem, que não seja uma mensagem pronta, né? Uma mensagem, olha, pensei, eu estava vendo essa mensagem aqui, lembrei de você, eu acho que ela vai abençoar a sua vida, eu estou orando por você. Manda mensagem para a pessoa, se você não sabe o que dizer. Mas eu quero te desafiar, porque nós somos chamados a animar uns aos outros. Nós somos forasteiros, e enquanto somos forasteiros, nós recebemos uma mensagem. É a mensagem que nos deu, provinda lá dos céus. Essa mensagem diz: reconcilie-se, reconcilie-se já, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. Reconcilie-se já com Deus. Vamos orar? Peça ao Senhor, fala: Senhor, dá-me, ó Deus, mostra-me alguém, seja parente, seja um irmão da igreja ou de outro lugar, alguém que eu conheço. Senhor, mostra-me. Eu te desafio a pedir a Deus para Ele te mostrar alguém e para Ele te dar graça, para Ele te conduzir a que você anime essa pessoa para que o coração dela volte e reconcilie-se com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz e está nos conduzindo para Canaã celestial, lugar do descanso eterno. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a nossa chegada é certa. Ainda que hajam lutas e dificuldades, nós sabemos que a nossa chegada é certa, porque é o Senhor que nos chamou e é o Senhor que nos capacita. E um dos modos de o Senhor nos capacitar é através do ânimo que recebemos uns dos outros. Por isso te pedimos agora, dá-nos graça, Senhor, de sermos pessoas que vão contribuir, que vão colaborar com aqueles que porventura estão desanimados, descontentes, incrédulos, quem sabe com um coração descrente, com um coração mau, com um coração que está se afastando do Senhor. Oh Deus, dá-nos graça, usa-nos esta semana, Senhor. Leva-nos, oh Deus, a ter uma palavra ousada, uma palavra rema do Senhor, para falar ao coração daqueles que nós amamos e que estão se afastando dos teus caminhos, ou estão se esfriando na sua fé. Oh Pai, nós pedimos e nós nos submetemos a Deus nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, para que também nós jamais venhamos a desfalecer, jamais venhamos, ó Pai, a deixar que o descontentamento cresça em nossos corações, ó Deus, muito, ó Deus, menos que nosso coração, ó Deus, falte-nos fé para confiar na soberania do Senhor, que está guiando as nossas vidas em todo o tempo, Pai. Sim, ajuda-nos, pois nós precisamos de Ti. Isso te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus.